Olá, estudante! Continuando com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E quem está conosco é a professora Débora de Mendonça, de Química. Nessa aula, vamos retomar os temas funções orgânicas e isomerias que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 4. Não é isso, professora? Isso mesmo, Gabi. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. E a aula de hoje eu selecionei alguns exercícios para podermos rever, né, os conceitos de funções nitrogenadas, trabalhar um pouco com a sua nomenclatura, que foram os exercícios que foram mais cobrados, e ainda trabalhar também um pouco com a ideia da isomeria, que é um tema novo, né, que alguns alunos têm uma certa dificuldade, ok? Então, eu tracei como alguns objetivos relembrar os grupos orgânicos que foram estudados nesse volume, relembrar os conceitos de classificação de isômeros, aplicar os conhecimentos nas atividades do PET e sanar possíveis dúvidas, ok? Bom, eu vou pedir você, Gabi, para você estar lendo para a gente as questões, tudo bem? Tá, joia. Pessoal, atividade 5, semana 1, página 61. Determine as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Então, olha só, nesse exercício eu selecionei o B e o D. Então, tem outras letras, mas nós vamos trabalhar só com essas. Então, eu tenho a nomenclatura e vou trabalhar com a estrutura. Então, vocês já perceberam que as nossas aulas variam disso. Ou eu tenho a estrutura e preciso fazer o nome, ou eu tenho o nome e preciso da estrutura, ok? Então, vamos por parte. Primeiro, o final da palavra é a palavra amina, ou seja, quer dizer que, vamos relembrar um pouquinho do composto amina. Amina é quando eu tenho um nitrogênio, o nitrogênio ele faz 3 ligações com 3 hidrogênios. Porém, aqui nesse momento, eu tenho uma substituição, certo? E aí, quando eu tenho uma cadeia grande de carbonos, ela se torna minha cadeia principal, e as outras substituições é como se fossem ramificações. Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa principal estrutura, beleza? Então, até aí. Ele chama trimetil. Então, o que é o metil? É o CH3. Tri vem de 3. Então, eu preciso colocar 3 CH3 nessa estrutura. Se o nitrogênio faz 3 ligações e eu preciso colocar 3 CH3, o que vocês acham que nós vamos fazer? Exatamente, nós vamos colocar em cada ligação um CH3. Então, essa é a estrutura do trimetilamina, ok? Agora vamos para o próximo. Observe que o final é amida, ou seja, é um grupo diferente. Qual que é a diferença do grupo amina para o grupo amida? Então, no grupo amida, nós temos o nitrogênio, certo? Ele faz 3 ligações, porém, para ser amida, eu preciso de C dupla O, ok? E aqui vai ter, então, a minha cadeia principal, enquanto que o que tiver ligado aqui ao nitrogênio será, então, as minhas ramificações ou ligantes, ok? Vamos continuar na palavra para ver? Nós temos dimetil. Então, di remete à ideia de 2. Metil, CH3. Então, vamos lá. Aqui vai ser a minha cadeia principal. Tudo que termina em IL e L vai ser justamente os meus ligantes, que são esses 2 ligantes aqui. Então, aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho um CH3. Ok? Beleza, estamos indo. Agora ele fala benzamida. O benz, aquele benz ali, é de benzeno, ok? Se ele é de benzeno, anel aromático. Então, aonde ele vai estar ligado? Bom, na cadeia principal, já que eu já coloquei aqui as minhas ramificações. Então, aqui eu tenho um anel aromático. Eu tenho um hexágono com intercalado simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ok? Então, essa é a estrutura das minhas 2 moléculas, ok?
Então, eu estou mostrando para vocês que a primeira coisa que vocês têm que fazer, identificar o final do nome. Dessa forma, vocês conseguem trabalhar melhor qual que é a principal estrutura. Depois, vocês trabalham com aquilo que vocês conhecem. Se vocês têm mais facilidade com a parte do nome principal, comece por ele. Se tem mais facilidade com as ramificações, comece por ela, ok? Então, dessa forma, vocês vão conseguir, então, trabalhar melhor essa questão da nomenclatura e estrutura, ok? Vamos para a próxima? Eu deixei em todos os slides, gente, a resposta, tá? Para vocês poderem trabalhar depois. Então, vamos para o próximo aqui. Determine a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. Então, olha só, quando a gente trabalhou os nitrocompostos, o que nós descobrimos? Nós vimos que eles são derivados, né, do ácido nítrico, e esse ácido, né, ele vai liberar esse NO2 que vai se ligar, então, à cadeia carbônica. Então, como que é a nomenclatura desse tipo de composto? Você vai nomear a cadeia principal normalmente, como se fosse um hidrocarboneto, e vai colocar o composto NO2 em qual carbono que ele está ligado. E aí ele vai receber esse nome nitro. Então, é nitro mais o nome do composto, tá? Aqui essa estrutura, eu vou representar ela aqui de novo. Então, eu tenho um CH3, um CHCH, depois um CH2, CH3. Ali não está muito nítido, gente, porque o slide parece que deu uma andada. Mas aqui, nesse CH é que eu tenho um CH3 e aqui eu tenho o NO2, ok? Então, vamos lá. Como que eu faço a numeração aqui dessa cadeia? Então, eu tenho que numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Não é isso que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Então, eu tenho 5 aqui. E qual seria o outro jeito? 1, 2, 3, 4, 5. Qual deles que eu vou escolher? Aquela numeração que favorecer o grupo nitro, que favoreceu o NO2. Então, na primeira, o NO2 está no carbono 3. Na segunda, o NO2 está no carbono 3. Uai, Débora, deu na mesma. Beleza, então agora nós vamos favorecer quem? A ramificação. Então, na primeira contagem, eu estou com CH3 no carbono 2. Na outra contagem, eu estou com CH3 no carbono 4. Então, nós vamos usar esta numeração aqui e não a de baixo. Ótimo. Então, agora vamos nomear a cadeia. Met, et, prop, but, pent. Então, 5 carbonos, pent. Ok. É só ligação simples entre carbonos. Terminação O, porque é um hidrocarboneto, ok? Então, beleza. Começando pelo grupo nitro ou pelo grupo metil? Nós vamos fazer em ordem o quê? Alfabética. Então, começando pelo grupo metil. Então, vai ser 2 metil 3 nitro pentano, ok? Então, enumera a cadeia, descobre qual numeração que você vai usar. Primeiro, favorecendo o grupo orgânico. Se der na mesma, a ramificação. Escolheu a numeração? Olhe, então, o prefixo, o infixo e o final. Depois, o número do carbono e as suas ramificações com o grupo referente aqui, ok? Então, dessa forma, vocês conseguem trabalhar essa estrutura. Então, 2 metil 3 nitropentano. Certinho? Vamos para a próxima? Vamos lá. Atividade 5, semana 2, página 64. Monte a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos. Então, olha só, agora nós estamos trabalhando com a nitrila. A nitrila, gente, o nome dela é muito similar com o que aconteceu com os nitrocompostos.
A diferença vai ser que a nitrila, nós vamos colocar o termo nitrila ao final, ok? E aqui a gente está fazendo o serviço contrário. Ele te dá os nomes e ele quer que você faça a estrutura, ok? Então, acho que aqui dá para a gente fazer pelo menos uma. Então, nitrila, qual grupo funcional é a nitrila? Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo nitrila, vocês vão pensar nisso aqui, ó. C-trila, né? Nitrila. Então, C-tripla-N, ok? Então, C-tripla-N. Então, aqui eu já tenho um carbono. No grupo nitrila, por si só, eu já tenho um carbono. Então, é nessa hora que, às vezes, alguns alunos erram, porque eles colocam mais carbonos do que devem. Então, esse carbono do grupo funcional, ele também conta na nomenclatura, ok? Aí, ele fala que o nome é prop. Então, 1, met, 2, et, 3, prop. Então, met, et, prop. Então, prop é 3 carbonos. Se eu já tenho um carbono aqui, eu só preciso desenhar mais 2 carbonos, ok? Então, beleza. Então, eu já tenho prop, aí ele tem o an, que é a ligação simples entre carbonos, e aí o finalzinho com nitrila. Então, o que eu preciso fazer aqui para completar minha estrutura? Só completar com hidrogênio. Então, aqui eu só preciso colocar as quantidades de hidrogênio, ok? Então, primeiro termo ali, né, a letra A, é então essa estrutura. Vamos tentar fazer a outra? Então, olha só, ele tem o pente-ano-nitrila. O termo nitrila remete então à molécula C-tripla-N, ok? Pente, vamos lembrar? Met 1, et 2, prop 3, but 4 e 5 pente. Então, tem que ter 5 carbonos na minha estrutura. Eu já tenho um carbono aqui, então eu só preciso desenhar quantos? Mais 4 carbonos. Beleza. Ele fala que é ligação simples entre carbonos, todos ligações simples. E o final nitrila tá ali, ok, certinho. Então, o que eu preciso fazer agora? Completar com hidrogênio. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, esse já faz 4, aqui faz 2, preciso de 2 hidrogênios. 2 ligações, preciso de 2 hidrogênios. 2 ligações, 2 hidrogênios. Aqui ele faz uma ligação, preciso de 3 hidrogênios. Então, aqui eu tenho, então, a estrutura desses 2 compostos, ok? Então, aqui eu tenho, então, o primeiro e o segundo, ok? Aí eu deixei as respostas para vocês também. Vamos seguindo? Agora nós vamos trabalhar com isomeria, que é justamente os temas, então, ali da terceira e da quarta semana, ok? Então, quais são os tipos de isomeria que nós vimos? Nós vimos que existem 2 tipos de isomeria, a plana e a espacial, certo? Na plana, nós temos, então, algumas classificações que seriam, então, isomeria de função, cadeia, posição, compensação e tautomeria, certo? Então, nós temos todos esses compostos, todas essas classificações que vão ali variar. E a espacial, ela tem a geométrica e a óptica. O que varia, então, entre a espacial e entre a plana? Na plana, são isomerias ou seja, compostos diferentes que têm a mesma quantidade de elementos, a mesma fórmula molecular, porém, desenhando num plano, eu consigo diferenciar, porque vai variar ali uma dupla ligação, um carbono ou a função, enfim. Então, eu consigo, num plano, fazer uso disso. Agora, quando se trata da espacial, eu preciso fazer uso de quê? De modelos tridimensionais para que eu consiga, então, identificar as minhas moléculas. E aí, inicialmente, eu mostrei para vocês... Ai, caiu um hidrogênio meu aqui. Inicialmente, para vocês, eu mostrei essas moléculas aqui, onde eu mostrei que onde tem dupla ligação,
né, eu não tenho, então, essa mobilidade, né, eu não tenho aqui essa rotação, certo? E falei também do carbono quiral, que é quando eu tenho um carbono fazendo 4 ligações simples e essas ligações simples com 4 ligantes diferentes, ok? Então, esse é o carbono quiral. Então, relembrando aqui rapidamente, então, na isomeria espacial, a geométrica precisa ser uma cadeia aberta com dupla ligação, sendo que esses ligantes precisam ser diferentes dentro do mesmo carbono. Então, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4, ok? E na óptica, nós vimos que o que nós precisamos identificar é se a molécula ela é simétrica ou assimétrica. Se ela for assimétrica, ela tem um carbono quiral, que é esse carbono que eu mostrei para vocês, e vai ser justamente isso que vai facilitar, então, a identificação se a molécula ela vai ser opticamente ativa ou inativa, ok? Então, vamos à questão? Vamos lá, Gabi. Atividade 4, semana 4, página 72. O resveratrol é uma substância presente nas uvas, que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada... Então, olha só, a primeira coisa que a dica que eu dou para vocês aqui é uma estrutura espacial e ele pede a isomeria espacial. Nós vimos que a isomeria espacial só tem 2 classificações. Ou ela é geométrica, que ela precisa ser aberta com dupla ligação, ou ela é óptica, que é quando eu tenho carbono quiral, ok? Então, vamos analisar aqui a estrutura. Então, observe aí com vocês. Vocês estão vendo, então, um anel aromático, nós temos, então, OH ligado a ele. E nós temos ali um carbono, né, fazendo uma ligação dupla com outro carbono, e esse carbono faz uma ligação de novo com outro anel aromático que tem ali um OH. De cara, gente, quais a gente consegue eliminar? Então, olha só, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. Por quê, Débora? Porque isomeria funcional, tautomeria e isomeria de cadeia são tipos de isomerias planas. Então, ou seja, são isomerias que não fazem parte da espacial, ok? Então, você já pode eliminar elas. Para que ela seja uma isomeria óptica, eu preciso ter o carbono ligado a 4 ligantes diferentes, fazendo uma ligação simples. Será que eu consigo observar nessa cadeia a presença de algum carbono simples, fazendo 4 ligações simples? Vamos tentar ver. No anel aromático, teria algum carbono assim? Não, né? Vamos ver esse outro carbono que está ligado a ele, o próximo. Observe que ele tem uma dupla ligação ali. Então, também não pode ser. Abaixo da dupla, a mesma coisa. E do outro lado, eu tenho outro anel aromático. Então, eu não tenho a presença ali de um carbono quiral. Se eu não tenho a presença de um carbono quiral, o que eu posso ter, então? A geométrica. Mas, Débora, não falaram que tinha que ter uma cadeia aberta? Não tem cadeia aberta aí. Tem esses ciclos, tem esses benzenos. Como que vai ser uma cadeia aberta? Aí que está a sacada. Você não está vendo ali uma dupla ligação? Então, olha como que nós vamos desenhar essa dupla ligação. Tem uma dupla ligação ali, não tem? Entre carbonos. Ela está inclinada, mas eu vou desenhar agora para vocês reta. Aí, de um lado, eu vou ter o anel, certo? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou só escrever assim, anel. Ok? Do outro lado também tem um anel. Uai, Débora, tá faltando ligação aqui. O carbono não faz 4 ligações? Faz. Quem que tá faltando? O hidrogênio. Observe que R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4. Logo, a opção correta para marcar seria a letra C, geométrica, ok? Então, gente,
Com isso, nós finalizamos então a nossa aula de revisão, né? Essa aula aí do nosso ciclo de acolhimento. Eu quero agradecer a participação de vocês e caso tenha ficado alguma dúvida, ligue para os nossos canais de atendimento que vamos ter prazer de tirar sua dúvida aqui no nosso ao vivo. No mais, um grande abraço virtual e até mais!